Como escrever a monografia do TFG de Arquitetura e Urbanismo? Por que será que a monografia aterroriza tanto? É tão difícil ali escrever, né? E criar esse trabalho do zero. É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu tenho duas suspeitas. A primeira é porque a gente já não escreve naturalmente bem. A gente já vem com essa deficiência lá do início da nossa formação na escola. E a segunda é porque já tem que fazer projeto, já tem que fazer muita coisa e ter que escrever uma monografia é algo que realmente assusta. Afinal, a gente já não sabe escrever bem, já não é acostumado a escrever muito e ainda tem que fazer isso junto com um projeto de arquitetura, que é o mais difícil do curso. Resultado perfeito para deixar a gente ansioso, com medo, inseguro e não saber escrever a monografia. Beleza? Mas nesse vídeo eu vou te ajudar. Primeiro eu vou te esclarecer a função da monografia no TFG de Arquitetura, porque sem isso você não vai conseguir fazer uma boa monografia. Você precisa entender qual é a função dela. E depois eu vou te explicar como fazer isso, como executar a monografia de uma forma tranquila. Beleza? Vamos lá então. Oi, meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta e urbanista, criadora aqui do Arquinuvem. E para quem não sabe, o Arquinuvem é um portal especializado em ajudar estudantes de arquitetura durante o ano do TFG, do TCC. Então, se você quer saber mais, depois do vídeo, vai lá ver nossos conteúdos, ver a sala de aula, a mentoria, o guia, todo o material que a gente tem disponível para você fazer o TFG de arquitetura de forma saudável e eficiente, né? Um TFG excelente, o que é um grande desafio, mas não é impossível. E aqui a gente vai falar sobre a monografia, né? Essa temida monografia, quantas páginas tem que ter, como que eu escrevo, o que que eu faço, onde eu pego informação, escrevo da minha própria cabeça, enfim, várias dúvidas ficam ali pairando, né? Então a gente fica ali em choque. O que que eu tenho que escrever? Onde eu coloco isso? Achei um artigo legal. Onde eu coloco essa informação? Como eu reescrevo? O que que é fonte? O que que é citação? O que que é essas coisas, esses nomes da pessoa, entre parênteses, com um ano? É bastante informação que, claro, a gente não viu profundamente no curso de arquitetura. Tem até faculdades que têm uma matéria chamada metodologia acadêmica ou normalização para a ABNT, enfim, tem a metodologia para o TFG. Mas todas que eu conheci são muito rasas para te explicar profundamente o que é um trabalho acadêmico, para que você tenha clareza. E vai ser provavelmente, se a arquitetura for a sua primeira faculdade, vai ser o primeiro TCC que você está fazendo, vai ser a primeira monografia ou artigo. E mesmo quem não tem que fazer a monografia, vai ter que colocar a teoria desse conteúdo em projeto. As suas pranchas, né, do projeto de quem não entrega monografia, as pranchas, elas têm informações, dados além da arquitetura. Então, tem muita coisa para colocar ali. Vamos aprender como fazer isso. Porque, afinal, a maior ansiedade é, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso, colocar todos esses itens, justificativa, público-alvo, introdução, referencial teórico, metodologia, além de fazer projeto. Além de projetar sua arquitetura, fazer croquis, programa de necessidades, fluxograma, estudo dos mapas, área de intervenção, detalhamentos, cortes, plantas, fachadas, render, maquetes, enfim. Esse é o TFG de arquitetura. Mas calma, realmente eu tô aqui para te explicar que dá para fazer de uma forma tranquila. Vai precisar de disciplina, mas não é esse monstro aí, esse bicho de 7 cabeças que a gente acaba acreditando que é. Para você ter uma ideia, o que eu vou te explicar aqui é uma síntese, é bem um resumo mesmo, porque senão esse vídeo teria que ter, sei lá, umas 8 horas de duração, porque eu detalho passo a passo. Dentro da mentoria que a gente tem para o TFG de arquitetura, que é nosso conteúdo exclusivo para aluno, só de monografia a gente tem 2 módulos. O primeiro módulo tem 13 aulas e o segundo, se eu não me engano, tem 4 aulas. Acabei de ver aqui. Que são essas aulas, né? É todo passo a passo do que é a monografia, né? De como estruturar ela em um TFG de arquitetura.
além das aulas em PDF, das ferramentas e tal. Então, o que eu quero que você saiba agora? Vamos frisar aqui. A monografia, guarde bem essa frase que eu vou até ler aqui para ficar mais gravado, para você entender. A monografia, ela é um documento investigativo do tema. Para você fazer um projeto, por exemplo, projeto lá do 4º ano, você vai buscar dados, pesquisar sobre o público-alvo, pegar informações da cidade, do terreno, estudos de caso e tudo mais. Você está coletando dados. A monografia é como se fossem esses dados reunidos ali no Word, tá? Reunidos ali no arquivo que você está construindo essa monografia, certo? Então, vai virar esse livro, vai virar esse material. Porém, eu já falei aqui em outros vídeos que o TCC de arquitetura, ele não é só um projeto, ele não é só um projeto arquitetônico. O TCC, ele é uma discussão acadêmica. Então, aquelas pesquisas que você faz para poder fazer projeto, 3º, 4º ano, vai ser diferente, vai ser mais profunda na monografia. Então, o teu documento investigativo ali, que vai ser a monografia, ele vai ser muito mais denso, ele vai contar uma história, ele vai falar sobre o tema. Porque o tema do TFG, ele é um conjunto de informações. Ele traz uma problemática, que é uma discussão, né? Uma situação, alguma coisa que é ruim ou que precisa ser melhorada, ou uma demanda, né? Uma necessidade. Então, tem ali problemática, público-alvo, área de intervenção, justificativa, objetivos, blá, blá, blá. Tudo isso. Então, a monografia vai se tornar esse livro que vai contar a história do tema. E dentro do livro, dentro da monografia, também vai ter ali o projeto. A primeira parte, então, da monografia, do TCC de arquitetura, você tem o quê? Você tem ali essa investigação sobre o tema. Por exemplo, mulheres em situação de violência doméstica. Você vai pesquisar os índices, os dados, autores relevantes que falam, acontece isso dessa forma, esses são os dados, esses são os números, feminicídio e por aí vai. Então, o que está acontecendo? Você está buscando informações e colocando lá de uma forma organizada. Essa é a construção da tua monografia. Numa segunda etapa, você vai fazer projeto. Você vai vir com a sua solução arquitetônica, seu projeto, para resolver o problema que você contou a história no capítulo anterior da monografia. Ficou claro? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui comigo agora. Nessa parte do vídeo, eu vou te falar qual que é a estrutura da monografia, o que tem que ter dentro dela e qual que é a ordem, né, dessas informações. Segue aqui comigo. Você vai documentar tudo isso para quem for ler e avaliar, entender a história do tema, entender o que acontece, quais são as características, por que ocorre, quem é o público, situações, datas, enfim, origem desse tema. Porque no final das contas você vai levar esse trabalho para uma banca para ser avaliado, né? Tanto a sua monografia quanto a sua arquitetura. E aí eles têm que entender, né? Esse livro vai contar essa história do tema. Tem que entender por que você escolheu esse tema, qual a relevância social dele e qual é a diferença, né, que ele faz ali na sociedade. Esse é o objetivo de uma pesquisa acadêmica, de um trabalho acadêmico. Então, segue aqui comigo esses itens. Você vai ter que entender ali, você vai ter que colocar o que é esse tema e o que esse trabalho vai discutir, certo? Primeiro ponto. Depois disso, você vai falar qual que é o problema, a problemática, né? A situação que ocorre em torno desse tema, por que esse tema deve ser discutido. Problemática ali pode ser uma demanda, uma necessidade, um problema mesmo, né? Algo que precise de atenção, certo? Depois você vai falar quais são os objetivos desse trabalho. Geralmente, TFG de arquitetura, o objetivo geral é fazer uma proposta arquitetônica, ou uma intervenção, ou reforma. E os específicos, né, é fazer uma análise, um levantamento de dados, uma crítica, um mapeamento ali, beleza? Depois disso, você vai fazer o quê? A justificativa. É comprovar por que esse tema deve ser discutido. Depois você vai mapear ali público-alvo, falar para quem que esse trabalho é direcionado, para que público, por que ele deve ser feito ali, né? Para quem que ele está sendo feito, na real.
Depois a gente vem aqui para o local, onde é que esse terreno está inserido, em que cidade, onde está acontecendo essa situação. Então, cidade, estado, área de intervenção. A área de intervenção pode ser uma área grande, né, sem muita delimitação, e o lote, o terreno ali vai ter a delimitação certinha, perímetro, área, por aí vai. Pode ser também um local existente, tá, gente? Com construção existente. Depois você vai mapear o quê? Contexto histórico social. É o quê? É onde surgiu esse tema, como que ele evoluiu. O que significa? Que você vai ter que contar a origem histórica e cultural ali, nascimento da escola Montessori ou montessoriana, onde surgiu, quem inventou, como que se desenvolveu, quais são os objetivos, quais são as características. Esse é o item de contexto histórico-social. É nessa parte e na justificativa que entra a revisão bibliográfica, o referencial teórico, que eu já vou mais pra frente falar certinho o que é. Depois disso, você vai vir com dados do seu tema. IBGE, matérias, notícias, números, né, do público-alvo, mapear na tua cidade, lá no Google Maps, que elementos tem ali também, né, sobre o seu tema. Meu tema é Escola Montessori, não tem nenhuma na cidade. Quais são as próximas que tem na região? Ou tem 2, 3 na cidade, mas precisa de mais por uma demanda. Essa é a sua justificativa. Enfim, então você vai mapear dados do seu tema. Depois, por fim, vem o seu projeto arquitetônico, certo? Essa é uma ordem básica que a maioria das faculdades usa, mas o que eu recomendo? Que você veja qual é a ordem que a sua faculdade exige. Que aí, dentro da tua monografia, você vai organizar essas informações que eu falei na ordem que a sua faculdade exige, beleza? Vamos lá, então. Onde pesquisar informações? Primeiro de tudo, para você escrever uma monografia, você não vai escrever com as suas palavras. Você é um estudante que está na graduação. Na graduação, a gente pesquisa, a gente não cria nada profundamente e idealiza um conceito. Então, na graduação, a gente não vai poder citar nós mesmos, por exemplo. Até pode, tem alguns casos esporádicos, mas para você entender, não é você que escreve a monografia com as suas palavras, com o seu conhecimento comum, entendeu? A monografia, ela vai ser escrita, ela é uma reunião de dados. Existe o termo revisão bibliográfica, que você vai revisar bibliografias, ou seja, livros, artigos, estudos, matérias, que falam sobre o tema. Então, você vai pegar autores relevantes, que já pesquisaram sobre o tema, e vai citar eles na monografia. Você vai organizar as ideias de autores relevantes, que falaram coisas. Então, você vai pegar um parágrafo do Souza, do Silva, do Rocha, nomes só para exemplo aqui, tá? E você vai organizar as ideias deles de uma forma que faça sentido para contar a história do seu tema. Então, você não vai sentar lá, a minha monografia é sobre escolas. Eu estudei numa escola, assim, assado, e a escola é assim que funciona. Não! Ninguém, no momento que você está hoje, ninguém quer saber a sua opinião ali, academicamente falando. Você vai dar a sua opinião, suas ideias no projeto. No capítulo de projeto, você vai poder escrever até com as suas palavras. Mas eu acho que é sempre em terceira pessoa, não em primeira pessoa. Então, o que você vai fazer? Na monografia, na primeira parte de revisão bibliográfica ou referencial teórico, você vai fazer uma pesquisa. Onde você vai pesquisar essas coisas? Vamos para essa próxima parte para eu te falar onde não pesquisar e onde pesquisar. Onde achar informações relevantes, fontes seguras. Então, resumindo, a monografia é um levantamento de dados e você faz um registro de informações e organiza de uma forma para contar a história do tema, beleza? Onde a gente vai encontrar aqui? Eu separei uma listinha. Quando você for colocar lá na monografia algum texto, alguma coisa, primeiro ponto, não deve simplesmente sair da sua cabeça, do seu conhecimento comum. Por mais verdade que seja, não tem como você referenciar isso.
A não ser que você seja também um estudante que já publicou algum artigo e exista essa citação. Se você já escreveu algum livro e escreveu aquela frase, aquela citação lá, aí você pode se citar. Mas se isso já foi publicado em algum lugar, é um conhecimento palpável, com fonte, referenciado, certo? Se for só um conhecimento da sua cabeça, não coloque lá. Busque essa informação. Escreva essa frase no Google, coloca lá .pdf, que talvez você encontre alguém relevante academicamente, né, citando essa mesma situação, beleza? Então não tira da sua cabeça e coloca na monografia. Primeiro ponto. Evite ao máximo blogs pessoais, aqueles blogs assim com cara antiga que tem aquelas postagens tipo História da Escola Montessori, tá lá no blog. Dificilmente a gente vai achar fonte confiável. É melhor ir nos sites de artigos científicos e pesquisar lá, Escola Montessori, e achar um artigo que foi publicado, que alguém pesquisou profundamente e tem no final do artigo as referências bibliográficas. Por quê? Seu trabalho tem que ter coerência, tem que estar embasado, não pode ter sido escrito do nada. Evite esses blogs, sites pessoais e Wikipédia. Não vai lá no Wikipédia e coloca lá Escola Montessori ou Wikipedia, né? E pega lá os dados, o texto que está escrito lá. Primeiro, porque qualquer um pode editar. Segundo, porque não é uma fonte relevante e segura, beleza? E a fake news tá aí, né, gente? Cai quem quer. Ou melhor, cai quem não pesquisa e se informa, beleza? Onde pesquisar? Livros físicos. Ah, mas Thaís, eu vou ter que comprar o livro? Calma, não. Muitos livros, nesse caso de pesquisa, são caros, às vezes você não vai usar, às vezes acha ele digital, mais barato, ou às vezes algum amigo tem. Se não achar, parte para artigos, teses e teses de mestrado, doutorado e especializações. Onde você vai achar isso? Em sites científicos. Vai no Google e digita lá, sites de artigos científicos. Vai te dar uma lista dos principais. Depois até posso fazer um vídeo sobre isso aprofundando. Outra fonte confiável, Google Acadêmico. No Google Acadêmico você vai abrir lá, tudo que você pesquisar lá, provavelmente é algum artigo, livro, tese que já foi publicado, já foi avaliado, enfim, tem referência. E no próprio Google mesmo, se você não estiver encontrando, digita lá a palavra-chave, arquiteturasustentável.pdf, no Google mesmo, que ele também vai te jogar para artigos e PDFs, geralmente de cartilhas, de materiais que já foram ali publicados, entendeu? Que são relevantes. E é isso, esse foi o conteúdo do vídeo. Te convido para conhecer a nossa mentoria completa, vai dar uma olhada que vai te ajudar sem dúvida, beleza? E compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa aí o like, que ajuda demais a gente. Te vejo em outro conteúdo logo mais aqui. Até!